Fala, nação santista! Como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Bom, galera, o tema de hoje é expulsos. 5 presidentes do Santos que foram banidos do clube. Você sabia que vários presidentes do Santos já foram expulsos do clube? Alguns por denúncias graves, outros por má gestão, e hoje eu vou trazer quem são esses 5 nomes que mancharam a história do Santos. E aí nos comentários você coloca quem foi o pior na sua opinião e quem você acha que também não foi tão ruim assim, beleza? Bom, sem muita enrolação, como eu falei, são 5 nomes, 5 presidentes, e engraçado que foram até de forma recente, se a gente analisar aqui, expulsos. Para começar, eu começo com Modesto Roma, né, que hoje, infelizmente, já faleceu. O seu mandato foi do ano de 2015 a 2017. O motivo da expulsão foi em 2019 por reprovação das contas de 2017, entre outras irregularidades. Bom, na questão do Modesto Roma, teve várias polêmicas também, né? Ele começou tendo a polêmica na saída do Arouca, Aranha e Edu Dracena. Muitos torcedores têm ódio desses 3 jogadores por terem deixado o Santos naquele momento para ir para rivais. Eu entendo o torcedor porque eu estava entre esses torcedores com raiva desses 3 jogadores. Porém, depois de um tempo, a verdade veio à tona que esses 3 jogadores aceitaram receber a dívida que o Santos tinha com eles de uma forma parcelada e de uma forma, pelo que dizem no futebol, absurda. Né? Tipo, parcelas de 60 vezes, tipo, de 2, 3 anos, sabe? Mas no final, o cara que estava junto com o Modesto Roma, se eu não me engano, o Dagoberto Santos, falou assim: procure o direito de vocês que não vamos pagar. Então, acabou sendo a solução temporária naquele momento. Mas gerou bastante rusga entre a torcida e esses jogadores. Outra coisa que aconteceu na gestão Modesto Roma, né? O Santos ele tinha vendido a prioridade de compra para o Barcelona do atacante Gabriel Barbosa. Aí o Santos vendeu para a Inter de Milão. Até aí você deve pensar, está tudo bem. Só que assim, dentro desse contrato de prioridade de compra, o Santos só tinha que mandar um e-mail, uma ligação para o Barcelona falando, ó, a Inter ofereceu um valor X, vocês vão cobrir? Porque preferência de compra, muita gente acha que o time comprou o jogador. Não, preferência de compra é que quando abre a janela e o clube recebe propostas pelo jogador, ele tem que notificar outro clube antes de vender. Esse clube só tem a preferência de comprar. Então, o Santos, no caso Gabigol, era só notificar o Barcelona, ligar. E no fundo, ele não fez nada e acabou sendo até notificado pela FIFA, que o Santos resolveu mais na frente, dando a prioridade de compra do zagueiro Kaique e do atacante Ângelo, né, que acabaram indo para outros clubes também. Mas enfim, o Modesto Roma se envolveu em vários episódios, né, como esse. Como também na eleição ali de 17 para 18, como apareceu vários chineses com a camisa da, da chapa dele, né, da renovação. E foi muito engraçado esses vídeos aí, essa toda a polêmica que ele se envolveu, né? Sem contar alguns contratos, como a do Kleber Reis, né? A contratação do Kleber Reis, que ele nunca pagou o Hamburgo. Contratações como a de Leandro Donizete. Então, assim, Modesto Roma também teve seus momentos, né? E acabou sendo expulso. Passando agora para o segundo nome é Odílio Rodrigues. Esse daí nem foi eleito. Quem tinha sido reeleito foi o Laor, que teve um problema de saúde. O pessoal fala muito que esse problema de saúde veio por uma parte emocional. Isso daqui, galera, que eu estou contando para vocês é uma especulação, um boato que rolou, que estavam articulando o impeachment do Laor. Aí ele teve um estresse emocional e acabou ficando doente junto com esse estresse emocional, que infelizmente levou ele a óbito. E quando ele ficou doente, ele
saiu do cargo e o Odílio, que era o vice, assumiu. Odílio Rodrigues foi o início de tudo que era ruim no Santos. A bola de neve começou através de Odílio Rodrigues, começando com o contrato com a Doyen Sports na contratação de Lucas Lima e Leandro Damião. Até, inclusive, o motivo da expulsão do Odílio Rodrigues foi as contas da sua gestão serem reprovadas. A questão do contrato do Leandro Damião foi muito esquisito, galera. Porque, assim, o Leandro Damião, ao todo, custaria 42 milhões, que já era um absurdo. Eu até acho que o jogador não rendeu aqui pela pressão que tinha em cima dele por causa do valor. Leandro Damião era um jogador bom dentro da área, fora da área sempre foi caneludo. Era o famoso cara para concluir jogada. Só que nunca valeria 40 milhões. Só que o que aconteceu? Olha o que o Santos fez com a Doyen Sports. A gente traz o Damião para você e você vai pagando parcelado. Só que assim, o Santos ele pagava a primeira, a segunda e a terceira parcela. Se ele não pagasse a quarta parcela, o valor voltava ao original. Então, se ele deixasse de pagar a quarta, terceira parcela, era como se ele não tivesse pago nada. Se você somar juros, multas, correções e o que tinha para pagar, o Santos gastou 384 ou 85 milhões no Damião. O Damião, no geral, ele custou o preço de uma arena. E tudo começou por um acordo, um contrato feito por Odílio Rodrigues. Mais para frente, a justiça até declarou que foram juros e multas abusivos e tirou esse acordo que tinha antigamente do primeiro contrato. Mas o Santos continuou pagando o que devia a Doyen Sports. E o Lucas Lima acabou sendo envolvido, né? Também foi um atleta trago pela Doyen Sports. E o Odílio Rodrigues, quando deixou o mandato, ele acabou devendo alguns salários para o elenco na época, que depois gerou até a saída de alguns jogadores por meio judicial, né? Se eu não me engano, ele ficou devendo 5, 6 meses de salário na época, que até o Robinho mesmo, no início de 15, depois que o Odílio saiu, pagou do próprio bolso alguns salários atrasados. Vamos para o terceiro nome. O terceiro nome é um cara que ficou pouco tempo, que é o Orlando Rolo, que inclusive estava no clube esses dias, não sei o que estava fazendo lá. Orlando Rolo, que ficou muito pouco tempo no mandato, só pegou de uma forma interina após o impeachment do José Carlos Pérez, mas conseguiu ficar inelegível por gestão temerária e ser expulso, né? Então, o que acontece? O Orlando Rolo, ele fez algumas renovações estranhas. Um exemplo é a do Fernando Sabino, né? Que, tipo, ele renovou de uma forma, porque o Fernando Sabino estava se destacando por outras equipes, mas ele renovou de uma forma absurda. Vou dar um exemplo. O jogador recebia 50 mil e do nada começou a ganhar 500. É um exemplo, tá, gente? Mas foi basicamente isso que fizeram no caso do Sabino. E o Orlando Rolo conseguiu ser expulso por pouco tempo, né? Então, tá aí. O Orlando Rolo, que inclusive esteve no clube recentemente, gerou uma baita polêmica, porque ele foi expulso do clube e estava lá. Bom, vamos para o quarto nome. Como eu falei, ele ficou depois do impeachment, muito por conta desse cara que foi impeachmentado. José Carlos Pérez, que foi eleito ali de 17 para 18, ficou até 2020. Motivo da expulsão, sofreu impeachment e expulsão em dezembro de 22 por contas reprovadas e dívidas milionárias, né? O Pérez teve várias polêmicas, né, galera, se envolvendo no cartão corporativo do clube, né? Sem contar as contratações que ele não pagava. Soteldo e Huachipato, Felipe Aguilar e Atlético Nacional, o próprio Kleber, que vinha da gestão Modesto e parou na mão dele. Só que assim, o Santos pronto para perder pontos por causa de punição da FIFA e o cara sumiu. Não dava justificativa, não dava cara a tapa, né? Então, assim, o José Carlos Pérez foi um dos piores presidentes do Santos. Por mais que esportivamente, em 19 ele fez um bom ano, montou o time vice-campeão da Libertadores, na parte financeira ele acabou com o clube também, né? Como eu falei, contratações duvidosas, sem pagar. Brian Ruiz foi uma contratação totalmente duvidosa, que depois o Santos ficou devendo um pouco mais de 6 milhões para o jogador, né? Um cara que não cumpria o que falava.
Os jogadores reclamavam, cortou o salário dos jogadores sem saber durante a pandemia, porque os jogadores estavam, que ninguém sabe, os jogadores estavam dispostos a abrir mão de parte dos salários durante a pandemia. Entretanto, eles queriam conversar de como funcionaria com o presidente. Ele foi lá, cortou sem mais sem menos, né? Então, assim, por mais que naquela época precisava de um pouco mais de empatia por todos, pelo menos ele poderia avisar ou marcar uma reunião, mesmo online, para explicar para os jogadores. Sem contar que o acerto Sampaoli foi um chute, né? Porque teve Jair Ventura, o Cuca foi mais ou menos, aí você teve o acerto Sampaoli, só que aí depois já veio o Gesualdo e depois voltou o Cuca, né? José Carlos Pérez está aí, se envolveu em várias polêmicas, não é à toa que foi impeachmentado. Ainda mais na época que o Santos quase perdeu pontos no Brasileiro por falta de pagamento de dívidas. Bom, indo para o último nome aqui, o último nome, esse daí, na minha opinião, foi o pior. Andrés Rueda. Mandato de 21 a 23, foi eleito porque todo mundo achou que era um messias, porque pagou a dívida do Hamburgo e Kleber Reis, e muita gente não sabe, principalmente um comentarista da Band, falou que ele emprestou dinheiro enquanto era presidente, e não pode. O estatuto não permite o presidente emprestar dinheiro do próprio bolso durante o seu mandato. Então o Rueda foi ligeiro, emprestou antes, e porque ele emprestou, muita gente achou que ele era um empresário milionário que iria salvar o Santos. Não foi, foi muito do contrário. E agora o Santos acabou devendo dinheiro para o Rueda, né? Porque, assim, eu vou dar um exemplo. Naquela época, eu acho que ele emprestou de 10 a 15 milhões. Hoje o Santos tem que pagar mais de 20, porque como ele sentou na cadeira de presidente, o Santos não poderia pagar. Ele não poderia usar o seu próprio mandato para pagar uma dívida com ele. Então, ele acabou retirando mais. Querendo ou não, foi um investimento dele. É um cara que fez um projeto esportivo, desculpa a palavra, horrível, ridícula, lixo. Sabe, eu não gosto desse termo lixo, mas o projeto esportivo dele foi um lixo. Não é à toa que o clube foi rebaixado. Por isso que eu coloco ele como o pior, porque além de prometer pagar contas, ele não pagou, deixou o time, o clube mais afundado e sem o projeto esportivo e o clube na Série B e sem Copa do Brasil, né? Então, assim, o Rueda foi o pior presidente que o Santos teve, tanto esportivo como na parte administrativa, né? Prometeu pagar várias coisas. No início da gestão, postou uma lista de 10 coisas para fazer, e no final acabou nem fazendo as 10. Então, assim, é um cara que, na minha opinião, não deveria nem estar mais na história do Santos. A gente tem que passar dentro ali do Memorial das Conquistas, que lá tem a foto dos presidentes, cara, e riscar a foto desse cara e o nome, né? Bom, enfim, motivo da expulsão, expulso em outubro de 24 por gestão temerária com 115 votos favoráveis. Era o que deveria acontecer mesmo, né? Como eu falei, um cara totalmente ruim para o clube. Acabou com o clube, né? O Rueda, tipo, ele pegou tudo que era de ruim e piorou, dobrou, né? É isso. Né, gente? Tá aí os 5 nomes aí que foram expulsos do clube. Como eu falei, você comente aqui abaixo quem foi pior. Na minha opinião, o Rueda. Mas e aí você também fala, o que você acha dessas expulsões? Qual presidente fez mais mal ao Santos? Deixa nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like que ajuda o canal gratuitamente. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.